Olá, meus amigos, minhas amigas, professor lá aqui na parada e vamos para mais uma super vídeo aula para vocês. Claro, hoje é a nossa última aula, na última parte aí da Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Pessoal, do primeiro artigo até agora, nós batemos dispositivo da lei. É assim que estuda para concurso, cara, tá? E aí depois tem que fazer a sua parte. Qual que é a sua parte? Cara, depois você deverá fazer o seguinte, tá? Você deverá pegar a lei seca, vai lá, baixa no site do Planalto, uma dica para vocês, toda e qualquer legislação que você for baixar, legislação do Congresso Nacional e do Governo Federal, você vai no planalto.gov.br. Esse é o site que você deve utilizar para baixar suas legislações, para você fazer o download de suas leis. E lá você vai fazer o seguinte, tá? Lá você vai ter que dar uma estudada aí para valer, dar uma lida, baixar a lei e dar uma lida completa. Bacana? Fechou? Então vem comigo, né? Então vamos lá, né? Ok, né? Artigo 79 ao artigo 95, né? Professor, onde que está localizado esses artigos, né? Esses artigos são todos os artigos que nós iremos estudar aqui do livro 2, parte especial, tá? Então, professor, esse curso aqui não é uma aula, isso aqui é um mini curso, tá? Então, o nosso mini curso do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146, nós batemos do artigo 1º, tá? Até o artigo 95, artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo, sem pular um sequer. Detalhe, todas atualizadíssimas, né? Ok? Então vamos lá. Então a parte especial nós vamos trabalhar. Que nós temos 3 títulos, né? O acesso à justiça, tá? Acesso à justiça. Dos crimes e das infrações administrativas, nós iremos estudar. E das infrações, né? E o título 3º, que são as disposições finais e transitórias, onde nós não iremos trabalhar todos os dispositivos das disposições finais e transitórias, somente os mais importantes, ok? Parte especial, né? Então, livro 2, parte especial. No livro 2, nós temos o quê? 3 títulos, né? No título 1º, do acesso à justiça, nós temos 2 capítulos, que é o das disposições gerais e do reconhecimento igual perante a lei. Ok? Então vamos lá, começar, né? Artigo 79, livro 2, título 1º, capítulo 1º das disposições gerais. Ô, professor, cara, eu faço isso por quê? Eu faço isso porque para o aluno, eu sempre me preocupo com o aluno, cara. Eu sou assim, para eu fixar alguma coisa, eu tenho que enxergar, eu tenho que materializar. Eu não consigo fazer as coisas no automático, então eu tenho que enxergar um todo, e desse todo eu localizar. Opa, eu estou estudando esse pedacinho aqui, este pedacinho especificamente, e você manda bala. Eu gosto de fazer isso, né? Vamos lá. O poder público deve assegurar o acesso da pessoa com deficiência à justiça, tá? Em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, garantindo, sempre que requeridos, adaptações e recursos de tecnologia assistida, né? Não tem nem muito o que comentar, porque isso é um direito dele, né? O legislador aí só quis garantir, dar mais uma ênfase, né? Vamos lá. A fim de garantir a atuação da pessoa com deficiência em todo o processo judicial, o poder público deve capacitar os membros e os servidores que atuam no Poder Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria Pública, nos órgãos da Segurança Pública e no sistema penitenciário quanto aos direitos da pessoa com deficiência. Então, olha aí, o parágrafo 1º do artigo 79, ele dá um comando muito claro para a administração pública. Olha, vocês aí que operam com acesso à justiça, tá? Em todos os produtos aqui, ó, Ministério Público, Poder Judiciário, Segurança Pública, né? Até sistema penitenciário, Defensoria, né? Eles falam, o Estado deverá capacitá-los. Bacana. Agora, olha só, vem comigo, né? Professor, e aí? Aí eu digo para você o seguinte. Por isso, que em todos esses concursos, a banca examinadora, o órgão realizador do concurso, eles já cobram a Lei 13.146.
Cara, então esse aqui é o tipo de uma lei que você tem que estudar não somente para esse concurso. Você tem que eliminar, riscar da sua listinha de conteúdo. Por quê? Porque a maioria dos concursos públicos, este assunto é cobrado, principalmente esses, né? Então a administração falou, olha, já que eu tenho obrigação de capacitar, eu já vou recrutar pessoas capacitadas. Como é que eu vou verificar isso? Já vou cobrar esse assunto na ementa do concurso, que o cara já vem preparado para mim. Então, por isso que é cobrado em concurso bastante, né? E todo mundo, e todos os órgãos, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica, por exemplo, a parte de atendimento, que tem atendimento ao público, também que é cobrado esse assunto. Por quê? Porque vocês vão se deparar com pessoas com deficiência e quando chegar lá você vai ter o quê? Você vai ter que enxergar, você vai saber a importância. E hoje a gente vai trabalhar os crimes. Nós vamos trabalhar os crimes, né? A importância de tratar uma pessoa com deficiência. E tem direitos, nós temos que respeitá-los. Devem ser assegurados à pessoa com deficiência, submetida à medida restritiva de liberdade, todos os direitos e garantias a que faz jus os apenados sem deficiência, garantida a acessibilidade. O que está dizendo aqui? Ó? Devem ser assegurados à pessoa com deficiência, submetida à medida restritiva de liberdade. Ou seja, o cara está preso, por exemplo, né? Todos os direitos e garantias a que fazem jus a penados sem deficiência. Ou seja, todos os direitos que a pessoa normal tem, o apenado com deficiência também terá. Mas isso é óbvio, né, gente? Cara, para que faz? Eu sei, cara. Né? Claro que estende, né? Não é que ele sai... Não... Aí, ó. Tá tudo bem, vamos embora, né? Garantida a acessibilidade, que a gente já falamos aí várias vezes que a acessibilidade é garantida, ok? A Defensoria Pública, o Ministério Público tomarão as medidas necessárias à garantia dos direitos previstos nesta lei. Opa, então o que significa aqui? Você conhece alguma pessoa que é portadora de deficiência, por exemplo? E você fica sabendo que não estão sendo respeitados os seus direitos aqui consagrados que nós trabalhamos, que nós estudamos. E aí? Cara, você pode acionar o Ministério Público, que eles têm a obrigação de agir, né, de pelo menos abrir um termo lá administrativo, tá certo? Para você o procedimento para verificação do que está acontecendo, se quiçá até o inquérito, né? E também o que? A Defensoria Pública deverá aí, ó, te defender e acionar a justiça. Ó. Então esse parágrafo terceiro é o mais importante, na minha opinião, desse slide, né? Na prática em si, né? Devem ser oferecidos todos os recursos de tecnologia assistida disponíveis para que a pessoa com deficiência tenha garantido o acesso à justiça, sempre que figure em um dos polos da ação ou atue como testemunha, participe da lide posta em juízo, advogado, defensor público, magistrado ou membro do Ministério Público. A pessoa com deficiência tem garantido o acesso ao conteúdo de todos os atos processuais de seu interesse, inclusive do exercício da advocacia, né? Então tá aí para vocês, no artigo 80 também, eu acho que, não sei, cara, nem precisava isso, né? Então, claro, né, a pessoa com deficiência, ele vai ter que ter acesso a tudo, né? E, claro, acesso de forma especial, como assim, com os recursos de tecnologia assistida. Então, o Poder Judiciário, efeitos práticos do artigo 80, vai cobrar o judiciário de quê? De ele vai ter que se mobilizar, vai ter que se organizar para oferecer essa tecnologia assistida, né? Que pode ser, né, essa tecnologia assistida que nós já vimos em aulas anteriores, né? Para que ele exerça seus direitos junto ao judiciário. 81. Os direitos da pessoa com deficiência serão garantidos por ocasião na aplicação das sanções penais, né? Agora aqui é diferente, né? O parágrafo nós vimos lá o seguinte, ó, a pessoa com deficiência vai ter os mesmos direitos das pessoas normais, beleza. Agora não. Agora é o seguinte, a pessoa com deficiência, mesmo preso, por exemplo, né? Mesmo com sanções, né? Garantido, ó, as sanções penais, mesmo com as sanções penais, elas têm os direitos do estatuto aqui consagrado lá no presídio, por exemplo. Isso que diz o artigo 81. Artigo 83. Os serviços notariais e de registro não podem negar ou criar óbices
ou condições diferenciadas à prestação de seus serviços em razão da deficiência do solicitante, devendo reconhecer sua capacidade legal plena, garantida a acessibilidade. Sempre tudo tem que ter acessibilidade, né? O descumprimento no disposto do caput desse artigo constitui discriminação em razão da deficiência. Aí, né, o legislador foi mais duro, né, os cartórios, né? Então, o que acontece? Os cartórios, né, notariais de registro, eles têm que atender condições legais, né? Ou diferenciadas, né? Ó, dada a capacidade aí da pessoa, garantida a acessibilidade. Se não o fizer, ele vai constituir discriminação. Se constitui discriminação, é um crime. Nós veremos que nós temos 4 crimes, né? 4 crimes aí específicos para as pessoas portadoras com deficiência. E um deles é a discriminação. Vamos embora. Capítulo 2º. Do reconhecimento igual perante a lei. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, o que está falando aí, né? O que está falando? Ele está falando o seguinte, né? Ele está falando o seguinte. Olha, a pessoa com deficiência tem igualdade com o outro. Pronto, né? Ok. Tá aí, está garantindo isso, né? Igualdade, né? Também é repetitivo, né? Parágrafo primeiro. Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida a curatela, conforme a lei. A gente já viu isso, né? Lá atrás, o que é curatela? Quando ela passa a ser assistida por uma terceira pessoa, né? Por que ela é assistida? Porque naquele momento, tá certo, ela não tem condições aí de julgar, ter um juízo de valor aí razoável perante seus próprios atos, quiçá com terceiros, né? Então ela tem que ser assistida por terceiros, né? Ela vai ser submetida a curatela. Agora, olha só, a curatela não é regra geral. É isso, o legislador, ele, principalmente nesse capítulo, ele faz várias ressalvas, né? Que a curatela é medida excepcional, é quando necessária. Ok. Parágrafo 2º, artigo importante, muito importante. É facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada. Olha, é facultada, né? Então, é facultado primeiro que não é obrigatório. Ok, então ele pode escolher. Beleza. Professor, mas o que é esse diacho de tomada de decisão apoiada? Né? Cara, a tomada de decisão apoiada é um dispositivo lá do Código Civil, especificamente no artigo 1783-A do Código Civil de 2002. Né? Diz o seguinte, que você, né, para tomar algumas decisões, por exemplo, você pode escolher, por exemplo, 2 pessoas de sua confiança, do seu convívio, para lhe ajudar a tomar as decisões. Isso que vem a ser tomada de decisão assistida. Vamos lá no artigo 183-A do Código Civil Brasileiro. Olha só, a tomada de decisão apoiada é um processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 pessoas idôneas com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre os atos da sua vida civil. É exatamente isso. Então ele pode tomar o quê? Ele pode acionar o quê? A tomada de decisão apoiada. Então ele pode, eu estou inseguro. Cara, vai lá, aplica lá o dispositivo do Código Civil, o remédio que é a tomada de decisão apoiada. Justo? Claro que é justo, né? Ajuda bastante, né? Então ajuda bastante aí. Então ele reduz a pressão sobre a pessoa, né? Parágrafo 3º, vamos lá. A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível, porque eu já falei para vocês. Então a curatela, ela é extraordinária e o foco é o quê? É o menor tempo possível, né? O legislador claramente aqui deseja que ele tome suas próprias decisões, mas quando possível. Se não é possível, não tem como tomar decisões. Os curadores são obrigados a prestar anualmente contas de sua administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano, né? Então todos eles, né, todos os curadores, aí, todos os assistentes, né, as pessoas que vão assistir, deverão anualmente prestar contas perante o juiz. Tá aí, né?
E se tiver errinho lá, é isso aí, né? Vambora. 85. 85 também vai falar sobre a curatela, vai completar agora, né? Basicamente, esse capítulo 2 fala da curatela. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Opa, então é o seguinte, a curatela você tem que entender que ele está sendo assistido por uma pessoa. Tá? Essa assistência tem limites. Tá? O cara tem um patrimônio que o papai deixou para ele. Ele quer comprar um terreno patrimonial. Opa, e negocial. Aí o curador põe um bedelho dele, ele é o responsável. Depois ele vai ter que prestar conta para o juiz. Tá? O artigo 85 ele coloca limites. Por exemplo, o cara, né, lá a pessoa que tem pessoa com deficiência gostou da garotinha, da menininha, normal isso, né? E aí, professor, gostou da garotinha, meu? E aí o cara foi lá e quer namorar com ela. É pessoal, é íntimo. O curador pode colocar o bedelho dele? Não pode. Por quê? Porque ele só pode colocar o bedelho em direitos de natureza patrimonial e negocial. Pronto. Vamos lá. A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. Aí o cara vai falar, você vai votar em fulano, em ciclano. Não. Né? O direito dele é somente patrimonial e negocial. Excelente questão de concurso. Né? A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado. No caso de pessoa em situação de institucionalização, ao nomear o curador, o juiz deve dar preferência à pessoa que tenha vínculo de natureza familiar, afetiva ou comunitária com o curatelado. Não? Ok, né? Então, o juiz deve dar preferência, olha, deve dar preferência à pessoa que tenha vínculo de natureza familiar, afetiva ou comunitária com o curatelado. Claro, próximo a ele, né? Tem que ter, isso aí é óbvio, né? Mas aí o legislador aqui limitou as ações do juiz em relação à definição da curatela aí da pessoa com deficiência, né? Artigo 86, vamos lá. Para a emissão de documentos oficiais, não será expedida a situação de curatela à pessoa com deficiência. Não será exigida, vamos ler de novo, desculpa, né? Para a emissão de documentos oficiais, RG, não será exigida a situação de curatela à pessoa com deficiência. Ou seja, ele poderá ir lá e pegar o seu RG normalmente, né? Não é exigida o curatela, né? O curador. Último artigo desse capítulo 2º, né? Do título 1º, do livro 2º. Em caso de relevância e urgência, a fim de proteger os interesses da pessoa com deficiência em situação de curatela, será lícito ao juiz, ouvido o Ministério Público ou não, de ofício ou de requerimento do interessado. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu peço licença para vocês, eu peço desculpa, pois eu interrompi os seus estudos, mas o propósito desse vídeo no YouTube ele é para divulgar o nosso trabalho, é para que o aluno se depare com os nossos professores, com a nossa metodologia. Papo sério, esse curso nosso aqui é super atualizado, ele é ponto a ponto do edital. Esse curso aqui você pode ter absoluta certeza que aqui você vai conseguir adquirir todo o conhecimento necessário suficiente para aprovação. Essa aula representa apenas 30% da aula. 30% da aula. Se você quiser assistir os 70% restantes, quer ter o PDF dessa videoaula, se você deseja ainda, tá? Deseja ainda estudar pelo nosso Personal Coach, que é a nossa metodologia, investimento, olha só, super promoção, não tem desculpa, apenas uma parcela de R$ 159,90. Vai ser o seu melhor investimento, vai ser um excelente custo-benefício, a aprendizagem que você vai ter. E como disse, aqui tem um conteúdo necessário para que você seja aprovado no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o cargo de oficial de justiça. Então, espero vocês aqui na LAC. Valeu! Tchau, tchau!